Fala moçada, tudo em ordem? Vamos falar um pouco agora sobre propagação de calor, tá? A gente tem aí três formas de propagação do calor, né? Uma que a gente denominada condução térmica, a outra convecção térmica e a terceira é radiação ou irradiação térmica, tá? Então veja bem, a condução térmica ela ocorre em materiais sólidos, tá? O processo de aquecimento em uma das extremidades provoca uma agitação molecular maior. Essas moléculas vão batendo, se chocando contra as outras. Nesse choque, a transferência de energia, então de modo que a propagação de calor vai ocorrendo de uma extremidade mais onde a temperatura é maior, né, onde tem a fonte de calor, para uma outra extremidade onde a temperatura é menor. Essa forma de propagação de calor, ela não transporta a matéria, tá? A matéria, o material sólido permanece no lugares, as moléculas, né, permanecem nos lugares. A segunda forma é a convecção, né? A convecção vai se dar nos líquidos e nos gases, né? Ou seja, nos fluidos, né? O que acontece nesse caso, né? Você aquece uma determinada massa de um gás ou de um líquido, ela se torna menos densa e ela se desloca, né? Ela fica é como se ficasse mais leve, né? E se desloca, criando uma zona de baixa pressão, e aí a outra camada de líquido ou de gás que está mais fria vem e ocupa o lugar, de forma que vai criando-se as chamadas linhas de convecção, é uma das formas de produção de vento também. E o terceiro caso é a radiação ou irradiação. Isso ocorre através do quê? Das ondas eletromagnéticas, né? O caso mais importante que a gente tem aí é no caso do Sol, né? O aquecimento do Sol é através de ondas eletromagnéticas, né? Característica dessa onda eletromagnética, né? Dessa irradiação ou radiação, né? Ela também se propaga no vácuo, mas não se propaga só no vácuo, também se propaga em alguns meios materiais, tá? Então, a primeira condução é em sólido, não transporta matéria. A segunda convecção, é nos líquidos e gases, aí há o transporte da matéria, tá? E a terceira é a irradiação, radiação que ocorre através de ondas eletromagnéticas, ocorre no vácuo, é a única que ocorre no vácuo, tá? Tanto a condução como a convecção não ocorre no vácuo, tá? Mas ocorre também em meios materiais, né? Principalmente nos meios transparentes, né? Então, falando de condução mais detalhadamente, né? Um exemplo aqui, uma barra de metal sendo aquecida em uma das extremidades, né? Vai haver o aumento da vibração molecular e através dessa vibração do aumento vai ter os choques entre as moléculas que vai transmitindo, né? Vai conduzindo aí a energia na forma de calor, tá? Então, se a gente pegasse aqui essa barra e colocasse um termômetro do lado esquerdo, nós teríamos uma temperatura alta, né? No meio dela já seria uma temperatura um pouco mais baixa e na extremidade direita seria a posição com a temperatura menor, no caso da condução. Tranquilo? Então a gente vai ter aqui um fluxo de energia, né? Calor vindo da esquerda para a direita, do lado onde a temperatura é maior para o lado onde a temperatura é menor, né? Esse fluxo vai seguir sempre do lado que tem maior temperatura para o lado que tem menor temperatura, tá? E como é que a gente pode calcular esse fluxo de calor, ou também chamado de potência térmica, né? É a razão entre a quantidade de calor e o tempo, tá? A quantidade de calor, que pode ser em calorias, e o tempo em segundos, a gente teria a unidade do fluxo ou da potência em calorias por segundo, ou joules por segundo, que é a nossa unidade do sistema internacional, também representado pelo watts, tá? Tudo bem até aí? Então a gente está falando da condução, beleza? Então como é que a gente pode calcular de uma forma onde se considere também o que nós chamamos de tipo do material, né? Basicamente em si, né? Como é que a gente vai fazer para que a gente tenha, porque o metal, a madeira, né, a água, o vidro, eles conduzem
o calor, né, a energia térmica de formas diferentes, né? Então, a gente tem aqui também que é importante o tipo de material, tá, que vai conduzir o calor. É importante a área por onde esse calor vai caminhar, tá? E também é importante o comprimento desse percurso do calor, né? No caso dessa barra aqui, nós temos um comprimento, pode ser uma barra menor, uma barra maior. Então, quando a gente leva tudo isso em consideração, nós temos aqui, ó, a espessura do material, a área, temperatura 1 e temperatura 2, onde a temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Se a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, significa que o fluxo de calor ele vai seguir da esquerda para a direita, certo? Ela vai sempre do lado onde eu tenho maior energia, para o lado que eu tenho menor energia. Então esse é o fluxo de energia que a gente vai ter aí, certo? Tranquilo? Bom, então nós temos aqui que o L é o comprimento ou a largura ou a espessura, A é a área, certo? E nós vamos ter o que nós chamamos de condutividade térmica. Condutividade térmica. Então nós temos aqui a equação para cálculo desse fluxo, quando a gente leva em consideração o tipo de material, certo? Aonde eu tenho aí a temperatura maior do lado esquerdo, né? Então, minha temperatura maior é T1, minha temperatura menor é T2. E aí o fluxo vai de T1 para T2. Como é que a gente faz o cálculo aí agora, né? Eu tenho aqui o menos K. Por que aqui é menos K, né? Porque o fluxo ele segue no sentido contrário ao aumento da temperatura. A temperatura maior está na esquerda e o fluxo segue para a direita, certo? Da esquerda para a direita. Então, ó, o fator K é uma característica do material de que é feita a barra. É a chamada condutividade térmica do material. Condutividade térmica do material, certo? A unidade desse K é watts por metro vezes Kelvin. Então a gente tem aí que a temperatura deve ser utilizada aqui na unidade Kelvin, E por muitas vezes a gente vai encontrar nos exercícios a unidade Celsius, né? É importante que a gente lembre que a divisão do ponto de fusão para o ponto de ebulição na escala Celsius é de 100 graus. Vai de 0 a 100, né? 0 na fusão e 100 na ebulição. E a Kelvin vai de 273 a 373. Então a diferença entre esses dois pontos também é de 100 graus, 100 Kelvin, né? 100 graus Celsius ou 100 Kelvin. Então a diferença para os dois aí também é de 100. Então muitas vezes, em muitos exercícios, essa variação de temperatura que a gente vai trabalhar, não necessariamente precisa ser transformada para Kelvin, porque a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela, né? Uma tabela onde eu tenho a condutividade térmica, né? De vários materiais, né? Tanto sólido, líquido como gasoso, para a gente trabalhar aí nos exercícios. Uma coisa importante nessa fórmula aqui, ó, é o delta θ e o delta e o L aqui, ó. Delta θ é a variação de temperatura e o L é o comprimento. Então, a razão entre os dois nós chamamos de gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. Como essa temperatura ela se propaga de uma forma constante, né? De uma forma constante, então a gente pode estabelecer faixas de temperatura na medida que você se aproxima da parte onde tem a temperatura maior ou se afasta dela. Tranquilo? Eu vou passar para vocês
Agora uma tabela e nós vamos resolver um exercício referente ao material aí. Então a gente tem aqui uma tabela, né, do K em watts por metro vezes Kelvin, né? Então aqui são vários materiais, aqui são sólidos, aqui os líquidos e aqui os gases, tá? Então a gente vou fazer um exercício agora que a gente vai utilizar um desses dados aí. Então vamos dar uma lida aqui no exercício aqui, ó. Utilizando-se os dados da tabela de condutividade térmica dos materiais, considere uma barra de alumínio de 2 metros de comprimento e 10 centímetros de área de secção transversal, que tem uma das suas extremidades em contato com a água em ebulição, 100 graus Celsius, e gelo fundente a 0 graus Celsius. Certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Letra A. O cobertor esquenta a barra, né? Por quê? Aqui no final ele fala aqui, ó. A barra é enrolada em um grosso cobertor para evitar perdas radiais de calor para o ambiente. Considere o regimento estacionário. Então na letra A quer saber, o cobertor esquenta a barra? O cobertor ele é para esquentar? Não é, né, gente? O cobertor é para isolar, evitar a perda de energia. Quando a gente está com frio é porque nosso corpo está perdendo energia para o meio ambiente. Então a gente coloca o cobertor para o quê? Para neutralizar essa perda de energia. Então na letra A resposta é não, né? Não. O cobertor é um isolante térmico que visa mitigar a troca de calor da barra com o meio ambiente. Certo? Letra B. Desprezando as perdas radiais, qual é o fluxo de calor nessa barra? Então a gente vai calcular agora o fluxo de calor, né? O fluxo de calor é igual à quantidade de calor, ou melhor, o fluxo de calor é igual à condutividade térmica vezes a área, vezes a diferença de temperaturas, dividido pelo comprimento, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um detalhe importante aqui, ó, a área está em centímetro quadrado, tá? A gente tem que transformar para metro quadrado, ok? Então, a temperatura que é 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, se a gente colocar em Kelvin, que é o que precisa ser trabalhado, 373 Kelvin, 273 Kelvin, as respectivas temperaturas do gelo fundente e ebulição, tá? A diferença, o que vai na fórmula aqui é a diferença, né? Então, se vocês notarem, ó, de Celsius 100 para 0 dá 100. De Kelvin, 373 para 273 dá 100 também. Então, aí não vai interferir, né? Caso alguém esqueça de transformar, não vai ter problema. Certo? Então, vamos substituir. Então, o fluxo vai ser igual. Então, ó, nós estamos falando aqui de alumínio. Então, aqui na tabela, o alumínio é 205, tá? 205 watts por metro vezes Kelvin. Então, menos 205, a área é 10 centímetros quadrado, 10 centímetros quadrado. Então, se eu for transformar 10 centímetros para metro, eu multiplico por 10 a menos 2, ou divido por 10 ao quadrado. Como eu estou falando de área, então é centímetro quadrado para metro quadrado, então eu elevo esse fator ao quadrado aqui também, multiplicado pela diferença de temperatura. Certo? Então vamos lá. Continuando. Então como é que vai ficar aqui, ó? Menos 205, ó, 10 a menos 2 elevado ao quadrado fica 10 a menos 4. Então está aqui, 100 menos 0 dá 100, dividido por 2 dá 50. Então, o meu fluxo é igual a menos 102.500 vezes 10 a menos 4. Eu vou pegar a vírgula que está atrás desse último zero aqui, do 500, e vou andar 4 casas para a esquerda. Então vai ficar 10,25 watts. Esse é o fluxo de calor aí. 10 menos 10,25 watts. Ok? Então vamos para a letra C agora. O que pede na letra C? Esboça o gráfico da temperatura ao longo da barra de uma extremidade à outra, tá? Veja bem, esse fluxo de energia, ele é de uma certa forma constante, tá? Então, eu poderia
construir esse gráfico de uma forma direta, né? Pegando distância 0, distância no eixo x 0, temperatura 0, correto? Colocando o outro extremo a 2 metros, temperatura de 100 graus, e aí eu construiria um gráfico que seria uma reta crescente, né? Seria uma função afim, né? Mas vamos montar uma equação para a gente ter certeza disso, tá? Então eu vou pegar a equação que a gente já conhece aqui, ó, e vou substituir, né? Eu vou substituir os dados que eu tenho, com exceção da temperatura final, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. No lugar do K, eu coloquei menos 205. A área é 10 vezes 10 a menos 4, nós já vimos, né? E aí eu tenho aqui, ó, temperatura maior menos a temperatura menor. A maior aqui eu coloquei uma incógnita, e o L, que é a distância, também que eu chamei de x. E no fluxo eu coloquei menos 10,25. Então, resolvendo isso, eu tenho que, ó, x vai multiplicando menos 10,25, está aqui, igual 205 vezes 10 vezes 10 a menos 4, dá 10 a menos 3 vezes θ menos 0 dá θ, certo? Então eu tenho aqui, ó, que vai ficar menos 10,25x igual a, aí, ó, 10 a menos 3, eu andei a vírgula que está à direita do 5, 3 casas para a esquerda, e ficou 0,205 negativo, certo? Então eu tenho aqui, passo esse menos 0,25 dividindo, e aí eu vou ter que o fluxo, aí, a equação, né, que é uma equação afim, que é uma equação do primeiro grau, vai ficar 50x, né, menos 10,25 dividido por menos 0,205, isso dá 50. Divisão de valores de sinais iguais, o resultado é positivo, então eu tenho uma equação de primeiro grau a ser para formar o gráfico. Então se eu pegar lá, o primeiro ponto lá, 0 na escala Celsius, eu substituir aqui, né? 0 é a temperatura, e substituir aqui, o x vai ser 0 também, correto? Se eu colocar o 100 aqui, ó, o 50 vai dividindo, vai dar 2. Então eu vou ter um gráfico que vai ter essa cara aqui, ó. Quando o comprimento é 0, a temperatura é 0. Quando o comprimento é 2, a temperatura é 100. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo até aí? Então, é uma equação de primeiro grau, uma função afim, né? Então, você, com 2 pontos, já construiu essa reta, é uma reta crescente. Então, vamos para a letra D agora. O que pede na letra D? Aí sim, determina a temperatura em um ponto da seção transversal da barra que está a 25 centímetros da extremidade fria. 25 centímetros da extremidade fria. Vamos lá então. Vamos pegar essa equação, né? 50x igual a θ, e vou substituir no lugar do x o 0,25. 50 vezes 0,25 igual a θ. Isso vai dar 12,5 graus Celsius. Perfeito? E letra E. Na letra E, ele quer que a gente calcule qual é a massa de gelo que se funde em 10 minutos, dados calor latente de fusão 335 Joule por grau. Olha, 10 minutos recebendo uma potência de 10 a 25 watts, né? Então eu vou pegar, para calcular a quantidade de calor, eu vou pegar a equação do fluxo, que é igual a quantidade de calor sobre ΔT, vou isolar o Q, né? Então eu passei o ΔT multiplicando, então eu tenho o fluxo que é 10,25, não preciso colocar o sinal negativo aqui, tá? E o tempo que são 10 minutos, 60 segundos para cada minuto, vai dar 600 segundos, então eu vou substituir 10,25 vezes 600, isso vai me dar a quantidade de calor que será fornecido aí, né? Essa quantidade de calor vai ser de 6.150 Joule. Aí eu pego a equação do calor latente, né? Q é igual a M vezes L. O Q nós já temos, a massa eu quero saber quanto é, e o L também já foi fornecido para a gente.
Eu só vou substituir aí, ó. Então fica 6.150 igual a M vezes 335. Passo 335 dividir no outro lado. Isso vai me dar uma massa de gelo que vai se fundir, que é de 18,4 gramas. Tranquilo?